Shalom, shalom, amados e queridos irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Criador Altíssimo, Soberano, Todo-Poderoso, Yahuwah, o Senhor dos Exércitos, esteja com cada um de vocês, em nome do seu ungido e amado Filho, nosso Redentor e Salvador, Yahushua, assim seja, aleluia. Irmãos, estamos aqui novamente. Tem dia que a palavra ela vem dobrada, então, sem mais delongas, vamos meditar na palavra do nosso Pai, porque tem uma mensagem muito bacana. Espero que fortaleça a fé dos irmãos, que essa mensagem edifique a sua fé, viu? Retenha o que for bom, o que não concordar você separa. Você faz a sua meditação também nas passagens aqui, tá bom, irmãos? O importante é a gente crescer juntos, né? E edificar a igreja do Mashiach, preparar o corpo, aleluia, para preparar a noiva, para receber o noivo. Oh, glória! É chegado o tempo, meu irmão. O reino dos céus está muito próximo. Aleluia! A gente anseia por este dia, mas vamos aqui perseverando com paciência, com muito amor, né? Estudando, meditando na palavra do nosso Pai e compartilhando, né? Levando essa palavra de salvação, né? O evangelho do arrependimento, aleluia. Irmãos, então abram aí a Bíblia de vocês no livro de Efésios, no capítulo 6, tá bom? Vamos então aqui, ó, meditar do capítulo 10 ao capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 18. O capítulo é o capítulo 6 de Efésios, tá bom? Então, Paulo estava aqui falando com a igreja de Efésios. Esse capítulo já é o último capítulo de Efésios. Então ele fala, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Yahuwah, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, irmãos, percebam aqui, ó, que Paulo deixa claro que vai haver as ciladas, as armadilhas, né? É como eu costumo dizer, quando você é chamado, você ouve a voz do bom pastor, sai do aprisco do sistema religioso, financeiro, sistema mundial, enfim, que você desperta, você acorda, né? E aí você se entrega, você se humilha, você se arrepende, você se converte, é nova criatura, você se torna um alvo em destaque. É como tem um ditado que fala, né? Prego que se destaca toma martelada. Ou seja, a massa, o mundo todo, o povo, tá ali, ó, indo lá, passando pela porta larga, né? Todo mundo lá seguindo o príncipe deste mundo. E aí o que é que acontece? Quando você se converte, ou seja, você está indo, me arrependo, Pai, me arrependo, não quero mais essa vida, reconheço, meu Pai, meus erros, me perdoa, me desculpa. E aí você se converte dos seus maus caminhos, você começa, entendeu, a trilhar o caminho da verdade, da justiça, para passar pela porta estreita. E aí o que é que acontece? O inimigo, ele não se preocupa com aqueles que continuam cegos, indo com o rebanho. Esses aí ele olha assim e fala, esses aí já estão condenados, esses aí já estão na mão. Ele vai buscar justamente aquele que se desgarrou, aquele que saiu, né? Aquele que despertou, ele fica furioso,
né? Porque ele odeia a humanidade, porque a humanidade recebeu a promessa de salvação, de redenção, de vida eterna. E ele foi condenado, né? Por causa da sua rebeldia, do seu orgulho, da sua inveja, do seu ódio, raiva, enfim. Então o que é que acontece? Ele está condenado. E o papel dele, neste curto período que ele tem, é justamente roubar, destruir, matar, roubar e destruir. É tirar a salvação da humanidade. É perverter o caminho. Entende? E para isso ele usa das piores artimanhas. Ele é astuto. Né? E então, ele é muito técnico, ele é muito inteligente, ok? Então por isso que Paulo, ele está falando aqui para a igreja de Éfeso, né, para os crentes, revestivos de toda a armadura de Yahweh, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Né? Quando a gente busca o significado de principados, você percebe que principado é o quê? É um território cujo o responsável é um príncipe ou uma princesa. E aí você procura saber sobre potestades. É uma pessoa que detém poder, influência, autoridade, ok? Potestade, potentosa, né? Aí diz aqui, ó, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, ok? Nós, seres humanos, vivíamos no jardim, né? E tínhamos corpos glorificados, tínhamos uma vida eterna, tínhamos tudo, todas as nossas necessidades supridas, obtínhamos apenas o conhecimento do bem, né? O amor, a paz, a própria palavra de Yahweh, Yahusha, cuidava de nós, nos guiava, nos orientava e tal. E aí deu uma ordem, e aí o que é que acontece? Os nossos pais, por ter dado ouvidos à serpente, esqueceram da palavra, acreditaram naquela narrativa, a qual usurpou a palavra, porque a palavra disse, não comereis desta árvore, dos frutos, certamente morrereis. Aí a serpente falou que iria obter o conhecimento do bem e do mal, que ia ter o mesmo conhecimento do Criador, e que certamente não morrerias. Então, por ter dado ouvido à narrativa enquanto a serpente falava, o olho de Eva desejou o fruto, né? Achou a árvore bela, né? E aí, ó, esqueceu a palavra. Caiu no conto do vigário. E aí o que é que acontece? A partir deste momento, a humanidade então entra neste mundo de trevas, onde a morte entrou. A gente deixa de ser eterno e passa a ser perecível. Então o que é que acontece? A palavra diz aqui, o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o controle do maligno. Ok? Que foi o responsável, né? Assim, responsável que eu digo assim, não tirando a responsabilidade de Adão e Eva. Porque a responsabilidade é nossa, meus irmãos. Não tem esse negócio de ficar, é o diabo, é o demônio. Não, ele só tem
poder sobre a vida do crente se o crente permitir. Se o crente se afastar da palavra, não tiver, ouvindo a palavra, obedecendo a palavra. Lembra? Quando ela deixou de ouvir a palavra e ouviu a serpente, ela caiu. Então o inimigo ele só tem poder sobre a vida de um verdadeiro adorador, de uma nova criatura, quando essa pessoa ela deixa de meditar na palavra, ela começa a desviar do caminho, entende? A transgredir. Então, quando ela começa a fazer essas coisas, ela começa a esfriar, ela começa a pecar e ela dá margem, ok? A essas forças ruins, né? A essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a gente precisa entender o seguinte. Perceba que nossa luta não é contra seres humanos. É contra os principados e potestades. Ninguém age assim. Como é que eu posso dizer? Do nada, né? Tipo, alguma coisa levou aquela pessoa a fazer aquilo. E para que essa pessoa seja levada a fazer algo, ela deu brecha. Ela deu brecha ao mal para que isso acontecesse. Isso acontece desde Caim, né? Quando você medita no o primeiro livro de Adão e Eva e o segundo livro de Adão e Eva, você percebe com mais detalhes essa questão na qual Caim ele ficou com inveja da oferta de Abel, né? E por ele ter ficado com inveja, ele ficou com raiva, ficou com ódio. Então ele deu brecha a essas forças espirituais do mal. Entende? E essas forças, ok? Espirituais do mal, elas regem todo aquele que dá brecha, né? Ao mal. Então, essa característica, vamos dizer assim, autoritária, tirânica, pertence, como está escrito aqui, pertence ao mal, né? Porque, olha aqui, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Aí quando você busca os significados, você vê potestades, poder, influência e autoridade. Então, meus irmãos, a pessoa que dá esses frutos, ela tá dando brecha a essas forças espirituais do mal. Entende? E não é que essas forças do mal, esses espíritos imundos, né, foram responsáveis. Não. Foi a pessoa, a responsabilidade sempre é nossa, irmãos. Sempre é nossa. A gente vai responder por nossas obras. Entende? No dia do juízo. Então parte da gente. Entende? Então assim, se a pessoa ela está indo no caminho errado, é porque ela deu brecha. Ela deu ouvido à serpente, ela deu ouvido a narrativas que não condiz com a palavra. Ela não vigiou o que ela anda vendo, assistindo, ouvindo. Você está entendendo? E aqui diz o quê? Que os principados e os potestades, os dominadores desse sistema mundial, a nossa luta é contra esses. Olha só que interessante. E o que é que esses têm em comum? Esse autoritarismo. O poder, a influência. E a gente que está fundamentado na palavra, irmãos, o Messias nos ensinou
os profetas, o mestre, nosso Mashiach, e os apóstolos, sempre nos alertou. O mestre falou, não chameis ninguém de mestre, porque só um é o vosso mestre. Não chamei ninguém de papa, porque só um é o vosso pai. Não chamai ninguém de líder, pastor, porque só um é o vosso bom pastor, líder. Só temos um guia, um pai, um espírito. Entende? Então, o crente, ele está em um patamar de caráter igual para com todos. Nós somos o corpo, nós somos a igreja. Entende? Nós somos semelhantes. Então não existe essa questão de um ser melhor que o outro. Não, existe dons diferentes. Missões diferentes. Mas todos nós somos semelhantes. Todos nós fazemos xixi, fazemos cocô, dormimos, bebemos água, suamos, sorrimos, choramos, né? Sentimos calor, frio. Somos semelhantes. Então nossa luta não é contra os seres humanos. Ok? É contra os principados e potestades, os dominadores deste sistema mundial em trevas. Então, a gente habita em um mundo caído, fruto do pecado. O mundo jaz no maligno, ok? O príncipe deste mundo é o pai da mentira. Então, assim, os dominadores desse sistema, eles estão em trevas. Tá entendendo? E tanto é que a gente está vivendo isso agora. Essa opressão, essa tirania. E perceba as características, ok? Só que quando a gente encontra, percebe os significados, a gente vê que essas características, ela pode estar em qualquer nível, em qualquer esfera da humanidade, em qualquer lugar. Basta a gente perceber as características. Entende? Os frutos. E esses são os frutos dos nossos inimigos. E não é o ser humano. Entende? O ser humano que deixou de ouvir a palavra, deixou de obedecer, o que está no mundo, nesse mundo de trevas, cedo ou mais tarde, ele vai obter desses frutos das trevas. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então nossa luta não é contra os seres humanos. Nossa luta é contra os principados e potestades, os dominadores desse sistema mundial, os dominadores que estão dominando esse sistema. Quem está nesse sistema, quem está em concluo, quem está de acordo, quem está em alinho, quem está caminhando segundo a narrativa do príncipe deste mundo. Lembra da narrativa lá no jardim? Ele continua enganando a humanidade. Apocalipse 12, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão, que engana o mundo todo. Ele continua enganando a humanidade. Ele que está sob o controle desse mundo. E ele tem suas hostes, né? Porém, ele só tem poder sobre aqueles que dão brecha, ou seja, que estão em pecado, que desobedecem à palavra, que são rebeldes, que não querem obedecer os mandamentos do Criador, que não querem caminhar segundo a reta justiça da palavra do nosso Pai. Você está entendendo? Então, essas pessoas, elas são alvos fáceis dessas forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ok? Porque como elas estão em pecado, como elas estão desviando da palavra, elas ficam vulneráveis a essas forças espirituais do mal, entende? Elas viram tipo uma capa chamado avatar, sabe? E você nota isso, por isso que a palavra diz, né? Provai os espíritos. Como eu falei no vídeo anterior, provai os espíritos.
Perceba os sinais. Porque o espírito ruim, uma pessoa que tem uma consciência ruim e um coração perverso, maldoso, com más intenções, cedo ou mais tarde ela vai soltar uma coisa ali, ela vai dar algum sinal. Porque não há comunhão entre luz e trevas, entende? Tanto é que quando uma pessoa crente verdadeira, né, se aproxima de uma pessoa que está em pecado, perceba que essa pessoa começa a ficar muito incomodada. Porque a luz, expõe todas as trevas de quem está na treva. Expõe todo o pecado, no caso, né? Expõe os seus erros e tal. Então, cedo ou mais tarde, essa aqui vai começar a, sabe? Tentar se defender de algum jeito. Não vai conseguir ficar camuflada. Porque a luz está iluminando tudo. Uma hora, sabe, vai aparecer ali a ferida ali, o fruto do mal ali, sabe? Então, nossa luta não é contra carne e sangue, tá bom? É contra os principados e potestades. Todos nós somos semelhantes, ok? Grave isso aí. Por esse motivo, veste toda a armadura de Yahweh, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Ou seja, o dia mau é quando cair sobre você essas tentações, essas provocações, essas provações, esses desafios, esses obstáculos, entende? Essas circunstâncias. E é a todo instante. Se você dá um passo em falso, você será tentado. Entende? Porque o inimigo ele anda ao derredor. Ok? A carne tenta o tempo todo contra o espírito. Então quando você não caminha com a palavra, quando você não está revestido com a palavra de Yahweh, nossa, você é muito mais suscetível ao erro, a cair. Porque o inimigo ele não vai descansar. Ele anda ao derredor procurando uma brecha para destruir a nossa vida e arrancar a nossa salvação. Isso é muito sério. Tanto é que tem gente que se afasta, né, se desvia, e a pessoa ela começa a dar frutos, né, frutos ruins, que não condiz com a palavra, e ela nem percebe. Porque o inimigo ele é astuto. Como diz aqui, contra as ciladas do diabo. Ele é astuto, ele age no oculto ali, Ele se transfigura de anjo de luz. Ele é inteligente. Ele não chega dando as caras, mostrando que ele é o ladrão, que ele é o assassino, que ele é o falso, que ele é o tirano. Não. Ele apresenta uma narrativa, entre aspas, positiva. Você está entendendo? Foi assim que a serpente falou com Eva. Não, coma. Se você comer, você vai deter o conhecimento do Criador. E com certeza você não vai morrer. Aí Eva, é mesmo? Ah, é. Comeu. E qual é a narrativa da grande mídia aí agora? Com o que está acontecendo no mundo todo aí? E quais são os resultados que a gente está vendo no mundo todo também? Dessas pessoas que comeram, que morderam essa maçã. Vocês estão entendendo, né? É a mesma coisa. Em todos os âmbitos. A todo instante, em todo momento. Então a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. Entende? Então, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Quando você está firmado na palavra, meu irmão, você está revestido com a armadura de Yahweh, você vai batalhar até o final e permanecerá inabalável, porque essa palavra ela vai te fortalecendo a cada dia, ela vai sendo escrita nas tábuas do teu coração, vai sendo gravada em tua mente, vai te dando força, você vai sentindo o Espírito do Pai te guiando, te orientando, te protegendo.
sabe? E você não retrocede. Agora, quando a pessoa ela fica com preguiça, dando desculpa, procurando justificativa, ela não reconhece o erro, seus erros, não pede perdão, não se humilha, ela vai se afastando cada vez mais da palavra. E o Espírito, ele não habita em um templo sujo, sabe? Um coração impuro, uma mente impura. Ele não habita. Então essa pessoa ela fica tipo sozinha. E ela vai perdendo as forças. Logo, logo ela está pecando. Está fazendo as coisas contrárias à palavra. Aí ela abre brecha, abre espaço, ela fica vulnerável para esses ataques dessas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está entendendo? Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Olha a armadura, né? Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, ou seja, caminhando, né? No evangelho todo dia, ó, em tudo que você faz na sua vida, sempre segundo o evangelho, segundo o que está escrito, sempre pedindo direção ao Pai, para sempre, né, fazer as coisas certas. Cinturão da verdade, ó. Cinturão, tá seguro aqui, ó. As calças, tá seguro aqui, ó. Cinturão da verdade, sempre caminhando em verdade, sempre seguro na verdade. Couraça da justiça, né? Ou seja, a couraça é essa parte da armadura, né, do peitoral, que é onde recebe as espadas, os golpes. Então, couraça, o couro duro já, ó, recebendo as bordoadas e aguentando firme. Da justiça, aqui, ó, firmado na justiça. Não, isso aí não tá certo. Aí, bah, isso aí não tá certo. E, toma, mas você vai aqui. Não, eu ando pela justiça. Né? Eu caminho reto aqui, segundo a justiça de água do meu Pai. E vai tomando, né, porrada, mas a armadura de água te protege. Você vai tomando aqui as bordoadas, mas ele vai te dando força. Você tá aqui, ó, porque você tá armado. Ok? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nossa, irmão, que coisa linda. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé. Fé é o quê? Convicção absoluta. Confiança plena na palavra de Yahweh, em Yahusha. Então, com o qual podereis apagar todas as setas malignas. Ou seja, pessoas vão vir com conhecimentos ocultos, né? Conhecimentos que parece ser, mas não é. E você não vai cair. Você vai apagar todas as setas inflamadas do maligno. Porque você está firmado na rocha. Você está com o escudo aqui da fé. Ó. Não, aqui está dizendo isso aqui, ó. Não é assim, ó. Não é bem isso aí, não. E aí, ó. Como diz no outro versículo que a gente fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele vai tentar. Quando ele vê que você está firmado, ele foge. Porque o Espírito Santo nos protege, está com a gente, entendeu? A palavra. Aleluia. Usai igualmente o capacete da salvação. Capacete, ó, na cabeça. Ó, o capacete é o quê? A salvação. Ou seja, sempre manter a nossa mente na salvação, na vida eterna, na nova Yahushalaim, no milênio, na vinda do Mashiach, né? Sempre lembrando que tudo que você está passando é temporário, que você vai receber a coroa da glória, que você vai receber a recompensa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, o capacete da salvação, sempre com a cabeça na salvação, independente das dificuldades, você tem que sempre lembrar, não, é por amor, eu creio, meu Pai me prometeu, ó, tudo para a sua honra, para a glória, seu louvor, Pai. Ó, não, eu vou estar logo estaremos em teu reino, meu Pai, vivendo contigo, com o Mestre, em um reino de paz, de justiça, de amor. Ó, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Como eu digo sempre, o Espírito, uma das referências é o que? A consciência. Então, e a espada do Espírito, sempre consciente, com razão, pé no chão, ok? Que é a palavra de Yahweh. Ou seja, então se você anda em comunhão com a palavra, se você medita na palavra de dia e de noite, a sua consciência, ela vai ser firmada, meu irmão, na rocha. Você vai estar firmado na verdade,
entende? E o Espírito do Pai, essa consciência justa do Criador, que desceu sobre o Filho, que está sobre nós, a consciência da verdade e da justiça, ela ela vai estar, é a nossa espada, então a gente sempre vai estar, se atacando, né? Com a verdade aqui, ó, não vem pra cá não. Tô firmado aqui, ó. E aí 18 agora. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Orai no Espírito, ó, sempre conectado com o Pai e com o Filho, em Espírito, no Espírito do Pai, né? Nessa consciência justa, fiel, verdadeira. Orar no Espírito, em todas as circunstâncias, independente do que você esteja passando, com toda petição e humildade e insistência, pedindo ao Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento da Tua palavra, e humilde insistência. É o que eu digo sempre, a gente está sendo provado, eleito vem daí, você quer mesmo, então peça. Insista com humildade, Pai, por favor, me ajuda, Pai, eu quero tanto, para o Pai provar teu coração e ver que tu realmente está sendo sincero, verdadeiro e humilde. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os separados. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente sempre está perseverando em oração por todos os nossos irmãos, né? Os separados de Yahweh. Aleluia, irmãos. Shalom.